dia. Bom dia a todos os meus amigos do Facebook. Mais uma manhã que nosso Deus Todo-Poderoso nos concede para estarmos dando honra e glória ao Teu nome, porque foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos guardou nesta noite. E nesta manhã eu dou graças a Deus, onde Ele me dá mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a Tua Santa Palavra, falando um pouco do nosso Deus. No última live que eu fiz sobre o amor pelos perdidos, o amor de Deus pelas nossas vidas. E hoje eu quero estar exaltando aqui o nome do Senhor nessa palavra, dando honra e glória para Ele, porque só há um Deus Todo-Poderoso, só há Ele e mais nada, amém? Então, a palavra hoje, onde eu coloquei na descrição da live, é Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Que vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus que foram provados perante todo um povo e perante um dos maiores reis daquela época, o rei Nabucodonosor, onde ali ele tinha um império muito grandioso. E antes de mais nada, nós estamos começando essa palavra aqui, estamos lendo. Eu vou estar orando pela minha vida, pela vida de todos que vão estar assistindo essa live, que vão estar ouvindo essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, nos colocamos perante a Tua presença, nos colocamos perante a Ti, Pai, em uma quinta-feira onde o Senhor nos concedeu o fôlego de vida. Eu quero agradecer pela minha vida, pela minha casa, pela vida da minha família. Quero agradecer, Pai, pelo meu ministério, Senhor, pela minha igreja, pela vida do meu pastor, pela vida da minha pastora, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer pela vida daquelas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, Pai, que vão estar ouvindo a palavra que vai ser ministrada aqui nesta manhã. Que o Senhor possa ir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, de encontro, Pai, com a vida dessas pessoas, Senhor, mostrando que o Senhor é o único Deus, Pai, o Deus que cura, que salva, o Deus que liberta e o Deus que nos ama, Pai. E nesta manhã, Senhor, eu te peço, Pai, pela misericórdia, Senhor, do Teu nome, Senhor Jesus, me enche do Teu Santo Espírito nessa manhã, que eu possa levar a Tua Santa Palavra e que toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor, porque só o Senhor é o dono da honra e da glória. A glória e o poder é do Senhor, Pai, e não há, Pai, honra e glória para homem, e só para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 vai começar falando assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita de foles, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar
será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Bom, este capítulo do livro de Daniel é um capítulo muito interessante e eu acho muito poderosa essa mensagem. Bom, aqui vai falar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia naquela época, o reino mais poderoso que tinha naquela época. O reino que tinha trazido Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego de Judá. Tinha trazido esse povo cativo, todo o povo judeu. Não todos, mas trouxeram uma grande parte cativo. E quando o rei ataca Judá, ele traz aqueles que são aptos, aqueles que eram alfabetizados naquela época, que tinham instrução, que sabiam, que poderiam trabalhar dentro do reino, que poderiam trabalhar dentro do palácio. Mas essas pessoas tinham características, elas tinham que ter estudo, conhecimento, saber ler, saber escrever. E Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens, eram também, tinham essas características. Não só eles, como também Daniel. E logo que esses 3 jovens vão chegando à Babilônia, eles já demonstram diferença. No começo mesmo aqui de Daniel, se você começar a ler no capítulo 1, você já vai ver Daniel recusando o manjar do rei, recusando a comida do rei. Porque naquela época a comida da Babilônia, antes de ser dada para o rei, ela era consagrada a deuses estranhos. Era consagrado a outros deuses. E Daniel sabia disso. E Daniel desde o momento fala para o guarda, aquele que guardava eles na prisão, que ele não comeria daquele manjar, que não comeria daquela comida. E o guarda pega e fala assim para ele, mas se vocês ficarem magros, o rei vai matar, o rei vai tirar a minha vida. Só que Daniel fala, vou fazer um voto aqui, você só me dá legumes, só me dá verduras, só me dá legumes para mim comer, mas não me dá do manjar do rei. Eu não vou participar do manjar do rei. Então no começo do capítulo 1, Daniel já se mostra diferente. Daniel já se mostra um jovem que só serve a um Deus, e a adoração dele é a só um Deus, e ele não participa de comidas, não participa de outro tipo de cultura, de adoração a outros deuses, não. Ele só adora o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então no versículo 3 vai acontecer um fato muito marcante aqui no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua grande, manda construir não que ele queria dar glória para essa estátua, mas ele queria dar, não se sabemos qual estátua que ele fez. Poderia ser de Marduk, que era um dos deuses estranhos que eles adoravam, um dos deuses mais fortes que eles adoravam, Marduk. Mas não sabemos também, porque a Bíblia não fala se era esse. Mas muitos relatam que Nabucodonosor fez aquela estátua para a própria glória dele, para a própria honra dele. Ele se imaginava o tal, que ele tinha feito tudo com seu próprio braço e que ele era o poderoso. Realmente ele era o poderoso daquela época. Mas a mão de Deus estava sobre tudo. A mão de Deus estava sobre todo o destino do reino. A mão de Deus estava sobre tudo no controle do Senhor. Mas Nabucodonosor achava que ele que tinha feito tudo. Então ele manda construir uma estátua de ouro grande, para que o povo viesse adorar, todos os povos. E ele manda chamar, não só os povos, mas ele manda chamar pessoas importantes, prefeitos, manda chamar todas as autoridades daquela época para estar adorando aquela imagem. E essas pessoas vêm porque todos tinham medo de Nabucodonosor, porque ele era o reino mais poderoso daquela época. Tudo aquilo que as cidades que Nabucodonosor queria destruir, atacar, ele destruía e pegava tudo, tomava tudo. Então Nabucodonosor era muito temido naquela época. Então essas autoridades vêm adorar essa imagem. Todo tipo de autoridade, prefeito, outros reis vieram adorar a estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor lança um decreto.
que aquele que não adorar a imagem que ele construiu, que aquele que não se ajoelhasse, se prostrasse perante a imagem que ele tinha feito, seria lançado numa fornalha de fogo, seria lançado numa fornalha ardente. Então, todas as pessoas que não se prostrassem à imagem que ele construiu teriam um fim de morte. O decreto seria morte. Então, quando todo aquele povo está reunido, Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam ali, porque eles eram homens importantes na província da Babilônia, eles cuidavam dos assuntos do reino, cuidavam da economia daquela época, do reino da Babilônia, então eles tinham cargos altos na Babilônia. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali também. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não está na visão do rei, eles estão no meio da multidão, mas o rei não vê eles. Então, quando o homem que dá a alta voz, que aqui vai falar o arauto, né? O arauto é aquele cara que falava para o rei, né? Que anunciava o decreto do rei, anunciava aquilo que o rei falava. Então aquele homem ali grita: ei, quando tocar todo tipo de som, todo tipo de instrumento, vocês vão ter que se prostrar perante a imagem do rei, vocês vão ter que adorar a imagem do rei, e aqueles que não adorarem essa imagem serão lançados na fornalha de fogo. Então, quando eles falam isso, toca. Vai falar que no mesmo instante, eles tocaram, lá pelo versículo 6 e 7, eles tocam todo tipo de instrumento, todo tipo de instrumento daquela época, gaita de foles, tambor, bateram para o povo ouvir, e o povo se ajoelha. Só que aí a Bíblia vai falar que no mesmo instante, lá no versículo 8, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí, versículo 12, eles vão apontar os judeus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, percebemos aqui que o rei Nabucodonosor não tinha visão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que a todo momento e a todo instante ali tinham homens que eram contra eles. Ali tinham homens que eram contra os judeus. Porque pensa comigo, os judeus vieram de outra terra. Os judeus vieram de outra terra trazendo uma cultura de só um Deus todo-poderoso, que não existia outro Deus, que todos aqueles deuses que eles adoravam ali era tudo mentira, tudo que eles adoravam ali não existia, era só coisa da mente humana, e realmente era só coisa da mente humana. Então os judeus trazem esse único Deus para a Babilônia. Só que nenhum deles aceitam, mas só que os judeus, a cada momento que eles vão sendo atacados, eles vão sendo exaltados por Deus. Daniel foi um desses, foi exaltado, virou governador, e assim foi indo, foram subindo de cargos na Babilônia, com essa cultura de adorar só um Deus todo-poderoso, o único. Então, esses homens tinham inveja desses caldeus. Esses caldeus, homens também que eram importantes na Babilônia, homens de herança assíria, que naturalmente odiavam os judeus e também adoravam vários deuses, mas também um dos seus deuses principais era o deus Marduk, o deus que eles adoravam, o principal deus deles. E eles não reconheciam esse único Deus, eles não reconheciam a cultura dos judeus, não reconheciam que havia um Deus. Para eles, naquela época, para tudo tinha um Deus. Para a terra tinha um Deus, para o céu tinha um Deus, para a água tinha um Deus, para tudo quanto é tipo de coisa eles davam um Deus. Então esses homens não reconhecem. Então eles ficam esperando o que vai acontecer quando toca a trombeta. Eles ficam olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego para ver se realmente eles criam nesse Deus deles, e eles não iam se prostrar perante Nabucodonosor. E quando a Bíblia fala que no mesmo instante esses homens já foram até Nabucodonosor e acusaram os judeus.
acusaram eles que eles não se prostravam, acusavam eles que eles não davam a mínima para o rei, acusaram eles que eles não ligavam para aquilo que o rei falava, não reconheciam a sua autoridade, não reconhecia o poder que ele tinha. No mesmo instante, eles acusaram aquele homem. E no versículo 13 vai falar: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Aí Nabucodonosor vai dar mais uma chance para eles. Porque meio que Nabucodonosor não acreditou naquilo que aqueles homens falaram, porque ele não tinha visão daqueles homens. Mas ele queria ver com os próprios olhos se realmente tinha acontecido isso. Então ele vai falar no versículo 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente de fogo. E ele vai desafiar: e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Preste atenção que no final do versículo 15, Nabucodonosor não conhece o Deus de Israel. Ele vai falar: e quem é o Deus? Deus. E quando a palavra Deus aqui é destacada, ela é em minúsculo. E quando eles falavam Deus em minúsculo, eles comparavam o Deus a qualquer outro Deus que eles tinham. Deus cachorro, Deus gato, qualquer tipo de Deus que existia naquela época. Eles comparavam Deus. Então eles comparam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor olha e fala para eles: quem é o Deus de vocês que vai poder me livrar das minhas mãos? Quem é o Deus de vocês que vai poder me livrar da minha autoridade? Quem é o Deus de vocês que vai poder me livrar de toda essa tropa que eu tenho, de todo esse povo de guerra que eu tenho? Quem é o Deus que vai poder me livrar vocês? Então ele desafia Deus. Desafia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E preste atenção na resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, aqui eu quero pausar e dar uma visão ampla a mais desse versículo. Então tá ali, tá acontecendo tudo. Nabucodonosor tá ali já bravo porque os caras não querem se prostrar ao Deus que ele tinha construído, não quer se prostrar à cultura dele. Então ele fica nervoso e manda chamar esses homens. E quando ele começa a conversar com esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego fala: ó rei, o negócio é o seguinte: a gente não vai se prostrar a esse Deus, a gente não vai se prostrar à tua cultura, a gente não vai se prostrar àquilo que você está nos mandando, porque só existe um Deus em toda a terra, só existe um único Deus, não há deuses, só existe um Deus único. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego vai falar: é o seguinte, ele pode nos livrar dessa fornalha de fogo. Ele pode nos livrar neste momento disso que o Senhor quer fazer conosco, que o Senhor quer nos jogar nessa fornalha. Mas o versículo 18 ele vai falar: se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. Ele vai falar: mesmo que o nosso Deus não nos livre hoje, mesmo que quando o Senhor nos jogar nessa fornalha, a gente morra, a gente não vai se prostrar perante ti. A gente não vai se prostrar perante a tua cultura, a gente não vai se prostrar perante os teus deuses. E aqui eu quero parar nesta manhã e falar um pouco com você. O que você tem se prostrado hoje? O que você tem se prostrado para as coisas do mundo? O que você tem se prostrado na sua vida? O que tem te feito se prostrar? O que tem te feito deixar Deus, deixar as maravilhas do Senhor, deixar de adorá-lo, de buscá-lo, de orar, de jejuar, de ir à igreja? O que te tem feito se prostrar e sair da presença de Deus? Nós vemos muito hoje em dia
muitos tipos de ideologias, tipos de deuses, vários e vários deuses, tipos de religiões, que às vezes só tem um nome de igreja ou só tem um nome que adora a Deus, mas realmente tem capa de ovelha, mas como a palavra do Senhor mesmo fala, são lobos disfarçados de ovelhas, e tem feito pessoas caírem, tem feito pessoas saírem da presença, tem feito pessoas adorarem coisas que não são coisas que provêm da palavra do Senhor, que não são coisas que provêm de Deus. Igrejas que, infelizmente, hoje em dia, estão deixando o mundo entrar dentro delas, estão deixando as ideologias do mundo entrar dentro das igrejas, e está acabando está acabando o verdadeiro evangelho. Está acabando as verdadeiras coisas do Senhor, a verdadeira palavra, estão deixando a palavra de Deus para adorar as coisas do mundo, para se prostrar às coisas do mundo. Vemos hoje um grande número, infelizmente, que estão se desviando da promessa, que estão se desviando das igrejas e caindo para o mundo. Estão esquecendo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já tem feito na sua vida, e olhando para as coisas do mundo e achando mais atraente as coisas do mundo, e deixando as coisas do Senhor. Isso é comum, isso acontece comigo e com você. Às vezes se atraímos pelas coisas do mundo, às vezes olharmos para as coisas do mundo e se achar mais atraente. Isso pode acontecer. Mas o que te está definindo hoje? É você que está fazendo a situação onde você está, ou é o lugar que faz a situação? Ou é o lugar que molda você? Às vezes nós estamos num lugar, talvez um lugar que não é um lugar propício, mas você é luz naquele lugar. Se você está no meio de pessoas que estão fazendo coisas erradas, coisas que não convêm ao Senhor, mas não é o lugar que vai moldar você, não é o lugar que vai adentrar dentro de você, é você que vai mudar o lugar. Algum domingo atrás, a nossa pastora pregou algo que não é você que faz o ambiente de adoração. É você que muda o lugar que você está. Você que tem que moldar o lugar, porque você é a luz desse mundo. Você é o sal dessa terra. E nesta manhã eu quero aqui falar com essa palavra de Daniel capítulo 3, que esses 3 jovens não se prostram a esse rei. Esses 3 jovens, preste atenção, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam na presença de qualquer um. Eles não estavam na presença de qualquer homem da Babilônia. Eles estavam na presença do rei de Nabucodonosor, o nome mais conhecido daquela época, o reino mais poderoso daquela época. E eles olham para o rei Nabucodonosor e pegam e falam: rei, nós não se prostraremos à tua cultura, nós não se prostraremos às tuas ideologias, porque nós conhecemos um único Deus, nós conhecemos um Deus que abriu o céu, nós conhecemos um Deus que abriu o mar vermelho, nós conhecemos um Deus que fez chover o maná do céu, nós conhecemos um Deus que fez sair água da rocha. E a este Deus de ouro que você fez, que não fala, não ama, que não tem nenhum gesto, é esse Deus nós não adoramos. Nós adoramos ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso. É este rei que nós adoramos. Então, nesta manhã eu quero te perguntar para onde, para quem ou para que você está se prostrando? Será que você está se prostrando para o único Deus? Será que você só se prostra para o único Deus? Ou você está se prostrando para uma vida no álcool? Ou você está se prostrando para uma vida nas drogas? Ou você está se prostrando para uma vida na prostituição? Pare e raciocine hoje, você, talvez que nesta manhã, ou quem vai estar vendo essa mensagem, mesmo que está desviado, ou que está na presença, ou que nunca esteve numa igreja. Para que você está se prostrando? A sua vida está sendo parada para as coisas que você está se prostrando, para as coisas que você está dando mais atenção na sua vida. O que você está dando mais atenção? Você está dando mais atenção a Deus, ou você está dando atenção só para as coisas passageiras? Para as coisas passageiras desse mundo. Às vezes se preocupamos tanto com as coisas deste mundo, mas esquecemos de Deus. Nós esquecemos aonde vamos passar a eternidade. Nós se preocupamos tanto com a vida, mas não se preocupamos com a morte. Porque muitas pessoas acham que quando nós morremos, tudo acabou.
Quando nós morrermos, não terá mais nada. Morreu, acabou. Mas a Bíblia deixa nós muito claro que há uma eternidade. E aonde você vai estar passando a tua eternidade? Aonde você vai estar a tua eternidade? E o fato, que só existe dois lugares. Ou é o céu, dando honra e glória ao nome do Senhor pela eternidade, ou é o inferno. Não estou aqui eu julgando ou falando quem vai para o céu ou para o inferno, mas a Bíblia nos deixa claro, ela é o manual de irmos para o céu. E também, se nós não seguirmos o manual, que é a palavra de Deus, se nós vivermos na prática do pecado e não darmos atenção o Evangelho, não damos atenção à santa palavra de Deus. A palavra é Bíblia. Não estou aqui falando coisa da minha boca, é palavra, é Bíblia. Se nós não dermos atenção à palavra, sabemos que há um caminho, do inferno também, para as vidas daqueles que não seguem essa palavra ou que vivem na vida do pecado. Mas a Bíblia também nos deixa claro que a misericórdia de Deus é grandiosa para com todos. Para a minha vida, para a sua vida. A misericórdia dele é para todos. Todos. Ele quer salvar, ele quer restaurar, ele quer curar famílias, ele quer curar casamentos frustrados, ele quer curar sonhos frustrados. Ei, o Senhor tem um novo recomeço para você nesta manhã. E aqui nós vamos ver que são 3 jovens. E eles não se prostram a Nabucodonosor. Eles não se prostram àquilo que Nabucodonosor colocou para eles. E vamos ler aqui, no versículo 18. Não, no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornou-se o aspecto. Ficou com semblante irado, ficou furioso com aqueles homens. O aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. No versículo 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Então Nabucodonosor pega e chama os 3 homens mais poderosos do seu exército para pegarem Sadraque, Mesaque e Abednego, amarraram aqueles homens e levaram eles até a fornalha. Nabucodonosor estava tão irado que não parou até para raciocinar, porque ele manda até amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, como se eles fossem fugir daquele lugar, como se eles fossem sair correndo. Não tinha como. Então ele manda amarrar eles, amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu até imagino Sadraque, Mesaque e Abednego conjecturando agora a mensagem, eles olhando um para o outro e falando: eita, chegou a nossa hora. Nós vamos morrer, podemos ser livrados aqui, mas se a gente morrer, a gente se vê lá na glória. Porque eles tinham certeza no que eles criam. Eles tinham certeza no Deus que eles serviam. Preste atenção, se você parar para meditar nesse capítulo, você vai ver a certeza daqueles jovens. A certeza deles no que eles criam, no que eles tinham trazido da sua história da Judéia. Preste atenção, não é o lugar que vai fazer você esquecer aquilo que você aprendeu. Ei, preste atenção, se você sair da sua casa hoje, de manhã, e chegar alguma vida, alguma pessoa pedindo oração, alguma pessoa pedindo uma palavra, você vai se desviar dela e falar: não, larga a mão. Eu não vou falar não, porque se souberem que eu sou crente, meu Deus do céu. Você vai se desviar dela, se ela chegar e falar assim: não, eu vou orar pela sua vida. Há um Deus que pode curar, há um Deus que pode restaurar. Porque esses jovens se mostram sem medo da situação, sem medo do cargo da pessoa que estava acima deles. Porque eles sabiam que não há nada acima de Deus, não há nada acima da lei de Deus, não há nada acima do Deus Todo-Poderoso. Ele é único, a sua lei é única e não há nada acima dele. Então, esses jovens, eles têm uma fé enorme. Mas por que eles têm uma fé enorme? Porque eles conheceram um Deus que eles serviam. Ouviram histórias, leram, estudaram sobre o Deus que tirou o povo cativo do Egito, o Deus que guardou o povo
no deserto, o Deus que deu a terra prometida. Eles conheciam toda a história do Deus de Israel. Então eles criam no Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã, quando você estiver vendo essa mensagem, estiver ouvindo aquilo que está sendo pregado aqui, você também vai ficar conhecedor deste Deus. Você também vai ficar conhecedor do único Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, do Santo Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, no versículo 20 vai falar: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então preste atenção, a fúria do rei estava tão grande que ele pega e manda acender a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais colocar fogo na fornalha. Ele estava com tanta raiva, a sua ira estava tão enorme, porque ele queria honra e glória para ele, e não vendo aqueles 3 homens tão importantes não se prostrarem para ele, ele fica irado e manda acender 7 vezes mais. E lembra daqueles 3 dos homens que ele manda chamar do seu exército, os mais poderosos? Eles são mortos só do fogo que subia, só daquele ar quente que subia naqueles homens. Eles já são mortos, eles já morrem de tão quente que estava a fornalha. Então o mistério de Deus já começa aí. Por que aqueles homens morreram e Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram? Vamos parar para analisar. Eles nem tinham chegado ainda dentro da fornalha e o milagre de Deus já estava acontecendo. Ei, preste atenção. A situação que você está passando não importa. Talvez você está à beira de um colapso na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho. Talvez você está no colapso. Talvez você vai ouvir essa mensagem e você vai estar no hospital, no leito de morte. Talvez o homem já decretou que você vai morrer. Talvez a medicina já falou que você não tem mais salvação. Mas preste atenção, quem dá a última palavra na sua vida não é o homem, é Deus. Quem dá a última palavra na sua vida não é a criatura, mas é o Criador. É aquele que criou o céu, que criou o mar, que criou a terra e que criou tudo que nela há. É Deus que dá a última palavra na sua vida. Talvez você está passando por um momento de desemprego e aonde você vai a porta está fechada. Mas preste atenção, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, vai abrir uma porta na sua vida. Mas se mantenha firme na palavra de Deus. Se mantenha firme nesse evangelho. Se mantenha firme na verdade. E não se prostrem às coisas do mundo. Não se prostrem as coisas mundanas, não se prostrem àquilo que vai trazer destruição para a sua vida. Ei, preste atenção, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter se prostrado ali. Eles podiam ter falado: vamos ficar tranquilos, só estamos nós 3 aqui, Daniel não está aqui mesmo. Falou: não, nós não se prostraremos. Nós vamos se prostrar. Daniel não se prostrou lá quando estava no cárcere. Daniel não comeu do manjar do rei. Daniel não comeu das coisas do mundo naquele momento. E nós também não vamos adorar a esta imagem. E mesmo que nós morramos nessa manhã, mesmo que a nossa vida seja tirada nesta manhã, seja tirada neste momento, eles não se prostram. Eles não se prostram perante o rei. E se mantém firme. Então o mistério já começa ali. Aqueles homens já são mortos pelo fogo que sobe. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha. Então, continuando no versículo 21, eu não ia ler todo o capítulo, mas temos que ler para que a gente venha entender o que aconteceu. Versículo 21 então diz assim: então estes homens foram atados, com seus mantos e foram lançados. Versículo 22. Portanto, porque a palavra do rei era urgente, que a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o versículo 23 vai falar assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados
atados, amarrados, estavam amarrados, e caíram dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, 3 homens que nós lançamos. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Eita, Senhor. Preste atenção. Nabucodonosor se espanta e se levanta e olha para dentro da fornalha. E ele vai até os seus conselheiros e pega e fala: como aí? Mas não era 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha? E os conselheiros falam: sim, rei, 3 homens que nós lançamos. Mas ele fala: eu estou vendo 4 homens. E esses homens estão passeando dentro do fogo. E esses homens estão passeando dentro da fornalha. E ele fala ainda mais: e o 4º homem que eu vejo dentro da fornalha, ele tem um aspecto do Filho de Deus. Ele tem um aspecto do Filho de Deus. Ele fala: ei, aquele homem que está dentro da fornalha, ele resplandece. Aquele homem que está dentro da fornalha, ele não é natural, ele é sobrenatural. Preste atenção no mistério aqui e no milagre que está acontecendo. A presença do Senhor está naquele lugar, dentro daquela fornalha. Talvez as pessoas não estão vendo a prova que você está passando. Talvez você olhe para a direita e para a esquerda e talvez, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados aqui, atados, foram jogados amarrados. Amarraram seus pés, amarraram suas mãos e lançaram eles na fornalha de fogo. Talvez a sua vida está assim nesta manhã. Talvez você foi lançado na fornalha amarrado. Mas preste atenção, Deus vai descer na fornalha, o Espírito Santo do Senhor vai descer, a presença do Senhor vai descer no lugar onde você está passando a tua prova e você vai ser desatado. E aonde era a prova e aonde era choro, você vai começar a passear. Você vai começar a passear na presença do Senhor. Ei, a Bíblia fala que eles estavam passeando, eles estavam ali, sei lá o que eles estavam fazendo, talvez estavam cantando, talvez estavam dando glória ao Deus Todo-Poderoso, porque a presença do Senhor estava ali e aqueles homens estavam vivos, dentro da fornalha de fogo. Preste atenção, dentro da fornalha, eles estavam passeando. E o rei Nabucodonosor se espanta com aquilo. Ele fala: eita, isso aí não é normal. Então preste atenção, no versículo 26 vai falar: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. E aqui eu quero parar nesta manhã. Nabucodonosor pega e fala: servos do Deus Altíssimo. Lembra que mais para trás eu falei que Nabucodonosor, no versículo 15, ele não reconhece Deus? Porque ele fala: quem é o Deus? E Deus minúsculo. E quando a palavra Deus aparece no minúsculo na Bíblia, quer dizer que estão comparando, são deuses, qualquer Deus, Baal, Astarote, Marduk, qualquer Deus. E quando há um Deus minúsculo, pode ser qualquer tipo de Deus, mas quando Deus na Bíblia é escrito com o D maiúsculo, é um único Deus. É o Deus poderoso, é o Deus da minha vida e o Deus da sua vida. O El Shaddai, o Eloí, é o Todo-Poderoso. Então Nabucodonosor neste momento reconhece Deus. Nabucodonosor neste momento, um homem pagão, um homem que adorava qualquer Deus, um homem que tinha ideologias pagãs, reconhece que há um único Deus. E ele fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Todo-Poderoso, servos do único Deus, sai e vinde, ele fala. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eles estavam no meio do fogo. E aqui vai falar que eles saíram do meio do fogo. Eles passeavam no fogo e nada acontecia com eles. No versículo 27, ajuntando-se os sátrapas, agora vai juntar toda a multidão, né? Ajuntando-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve
poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passava sobre eles. E no versículo 27 fala que ajuntou todos os poderosos ali daquele momento, os que estavam ali, os reis, os governadores, todos os poderosos da província, para ver Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aconteceu um milagre. Os homens caíram dentro da fornalha, mas não foi queimado. Os homens caíram dentro da fornalha, mas nem a sua veste tinha uma corzinha preta, nem o cabelo deles tinha um cheiro de queimado. A Bíblia está falando aqui no versículo 27 que nada aconteceu com eles. Preste atenção, você está na prova, mas Deus vai te guardar. Você está na prova, mas você pode chorar, você pode tá até num momento difícil, mas Deus não vai deixar você sair com as marcas da prova. Você vai sair intacto, porque a mão de Deus está sobre você. A mão do Todo-Poderoso está te guardando. Preste atenção, está falando aqui que nem cheiro de queimado tinha no seu cabelo, no cabelo daqueles homens. Eles passearam no meio do fogo ardente, eles passeavam naquela fornalha ardente de fogo e não tinham nem cheiro de queimado. Preste atenção, normalmente tudo que você coloca no fogo é destruído. O fogo, geralmente o fogo acaba com tudo, o fogo queima tudo, destrói tudo. Mas a vida daqueles homens, nada aconteceu. Não se queimou o cabelo, não se queimou a roupa, não queimou o corpo, não queimou os chinelos dele. Acho que eles saíram até com a imagem mais bonita daquele lugar, de dentro daquela fornalha. Porque a Bíblia fala que o ouro ele é colocado no fogo. O ouro é colocado no fogo para testar o quilate do ouro. E quanto mais ele fica no fogo, mais puro ele fica. Então aqueles homens passaram pelo fogo. E o aspecto que eles saiu melhor ainda, porque eles ficaram diante da presença de Deus, eles ficaram diante da presença do Senhor, diante da glória de Deus, e saíram radiantes daquele lugar. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego sair correndo dentro da fornalha e dando honra à glória para todo Deus. Mas preste atenção, Nabucodonosor vai reconhecer Deus. Ele vai falar no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Quiseram cumprir, preferindo cumprir, entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Ele está falando aqui, esses 3 jovens preferiram não cumprir a minha palavra. Esses 3 jovens preferiram não cumprir as minhas ideologias, a minha cultura pagã. Eles decidiram a não se corromper. Eles se decidiram a não se manchar. Eles se decidiram a não se dobrar ao pecado. Eles se decidiram a não deixar o seu Deus. Ei, preste atenção. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Como eu falei no começo aqui, não é o lugar que vai nos moldar, não é o lugar que vai nos mostrar a pessoa que nós somos. É nós que temos que se posicionar, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles não se prostraram, eles se posicionaram perante ao rei. Fala: ei, rei, nós não se prostraremos à sua ideologia, nós não se prostraremos à tua cultura, aos teus deuses pagãos. Não, nós não se prostraremos, porque nós servimos a um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, no versículo 28, ó, o decreto que Nabucodonosor vai lançar. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então
o rei vai reconhecer que só há um Deus. O rei vai reconhecer que não há outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ainda vai lançar um decreto na província da Babilônia, que não seja falado nenhum tipo de blasfêmia contra o Deus de Israel, que não seja falado qualquer tipo de blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele reconhece Deus, ele fala, não há outro Deus que possa livrar do fogo como esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego livrou. Não há outro Deus. Preste atenção, quando você começar a se posicionar na sua vida, quando você começar a se posicionar contra o pecado, quando você começar a se posicionar contra as coisas desse mundo, contra as ideologias desse mundo, porque preste atenção, isso aqui não é só Antigo Testamento, no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar, ei, não se conformeis com este mundo, não se conformeis com as coisas deste mundo, não se conformeis, ei, Paulo parece ali que está implorando para a igreja, não se conformeis, não se pareceis com o mundo, não sejais como o mundo, seja diferente do mundo, seja luz para o mundo, seja sal para esta terra, seja luz. Ei, preste atenção, quando você começar a se posicionar perante o pecado, quando você começar a se posicionar perante as coisas desse mundo, as pessoas que estão ao teu redor, vai começar a olhar e ver Deus em você, vai começar a olhar e ver a presença do Senhor em você, vai falar, ei, esse cara tá diferente, esse cara mudou, esse cara não era como antigamente, esse cara tem algo diferente dele. E quando as pessoas chegarem até você e perguntar, o que mudou na sua vida? E vocês vão ter uma resposta, Deus mudou a minha vida, porque a honra e a glória é dele, a honra e a glória é para ele, todo louvor entoado é dele. Ei, preste atenção, a honra e a glória não é minha, a honra e a glória é do Senhor, é da palavra, da santa palavra dele, do santo evangelho. Preste atenção, se posicione contra o pecado. Não deixe que o lugar molde você. Não deixe que o lugar fale quem você é, mas você vai ser luz para onde você for. Você vai ser luz aonde você estiver. Preste atenção. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram perante Nabucodonosor, não se prostraram àquela cultura, porque eles conheciam ao Deus que eles serviam. E nesta manhã eu creio que essa palavra foi de encontro para a sua vida. Aqueles que vão assistir, aqueles que estão assistindo, aqui meu pai está assistindo, o irmão Ronaldo, que é meu primo também, falou que bom dia, irmão Ricardo, a paz do Senhor, também que está me assistindo aqui, agradeço a vocês que estão me assistindo, e a todos aqueles que vão assistir. Se posicione nesta manhã, se posicione contra o pecado, se posicione nesta manhã contra Satanás. Ei, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Nosso pastor ministrou uma palavra domingo, onde ele falou que Satanás, ele só tem legalidade, ele só entra na nossa vida quando nós damos legalidade para ele, quando nós damos brecha. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida onde você dá honra e glória para Deus, se você tem uma vida onde você vai na igreja, onde você pede perdão para Deus dos seus pecados, pede perdão para Deus de todas as coisas que você já fez, Satanás não tem legalidade na sua vida. Aquele matar, roubar e destruir de Satanás só entra na nossa vida quando nós damos legalidade para ele. Se você se posicionar contra o pecado, se você se posicionar contra as coisas desse mundo, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, aquele que deu a sua única vida por nós, aquele que deixou a sua glória, aquele que era Deus e se fez homem, que que largou tudo pelas nossas vidas, é Jesus que nos dá a vitória, é Ele que levou as nossas culpas, é Ele que levou o nosso pecado. Então se posicione perante o pecado. Ei, vai falar assim, se eu se posicionar eu vou perder os meus amigos, se eu se posicionar eu vou perder as pessoas que estão próximas a mim, se eu parar de fazer as coisas do mundo e começar a ir para a igreja, eu vou
perder as coisas do mundo, eu vou perder os amigos, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Ei, preste atenção, eu estou falando aqui de vida eterna. Mas o que você... A nossa vida aqui é passageira. Nós temos o nascer, o viver e temos o morrer, mas temos também a vida eterna. Então preste atenção naquilo que você está fazendo, porque todos nós um dia estaremos perante o Senhor Todo-Poderoso, prestando contas daquilo que nós fizemos neste mundo. Então nesta manhã Deus está mandando você se posicionar. Se posicione contra o pecado, se posicione contra as coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo falou, não se pareceis com o mundo. Não há necessidade de nós se parecermos com o mundo, com as ideologias do mundo. Ei, nós vemos hoje, não só no nosso país, mas em todo o mundo, ideologias que querem destruir as famílias, ideologias que querem destruir a vida das crianças que estão nas escolas, ideologias que querem... que nós engolimos de goela abaixo, quer empurrar na nossa boca coisas que não provém de Deus, coisas que realmente provém de Satanás, coisas que provém de hostes malignas que estão trabalhando no meio dessas pessoas para... Satanás, ele é um estrategista nato, ele tem paciência, ele está trabalhando em ideologias para destruir a nossa família, mas eu creio que há homens e há mulheres de Deus que se colocam de pé, que não se prostram perante o pecado, que não se prostram pelas coisas desse mundo e que continuam pregando o evangelho são, o evangelho poderoso, uma doutrina sã. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tocou no meu coração para estar trazendo nesta manhã. Eu agradeço a vida de todos vocês que assistiram e todos vocês que vão assistir ainda. Hoje temos o culto aqui na igreja. Nós ficamos aqui no bairro Noroeste. A igreja é a Igreja Internacional do Evangelho Completo. Nós estamos numa campanha pela vida dos pastores. Estamos orando pela vida de cada pastor, não só pastor do nosso ministério, de todos os ministérios, dos ministérios aqui de Mato Grosso do Sul, do nosso país e do mundo, orando pela vida de todos os pastores, os pastores que sofrem por nós, os pastores que oram pelas nossas vidas, que travam batalhas espirituais pelas nossas vidas. Estamos aqui numa campanha. Nós temos o culto hoje que começa às 19h30. Ficamos na Avenida Ministro João Arinos, número 7129. Então, você que mora aqui na região do Noroeste, que mora na região Maria Aparecida Pedrocian, Tiradentes, Oiti, qualquer dessa região que vocês morem aqui, ou até mesmo você que mora longe e tem uma condição de vir, venham hoje cultuar conosco. Será liberada uma palavra poderosa. Nosso amado pastor Paulo estará pregando hoje. Esse é o último dia da campanha. Tivemos uma campanha de 7 dias pela vida dos pastores, não só pela vida dos pastores, mas dos ministérios de cada um, das promessas de Deus que colocou sobre a vida de cada um. Amém? Então você que puder estar conosco aqui, esteja. E você que vai assistir esse vídeo aí, curte aí esse vídeo. Se puder compartilhar, compartilhe também, para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que a mensagem chegue pessoas também que estão necessitando de ouvir do Evangelho. Aí na descrição do vídeo também eu coloquei aí o meu canal que eu tenho lá no YouTube. Também estou colocando essas ministrações no YouTube também. Então se você puder estar entrando lá, curtindo o YouTube, compartilhar também, se inscrever lá também, porque ajuda o canal a continuar lá no YouTube. Amém? E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Então nessa manhã, você que está me assistindo aí e quiser fechar os olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, já para Ele tomar conta da nossa quinta-feira, porque eu creio que Ele já está no rumo, está guardando todos os nossos passos que vamos dar nesta manhã. Amém? Grandioso Deus e poderoso Pai, nesta manhã nos colocamos perante a Ti. Desde já, Pai, agradeço essa mensagem abençoada, Senhor, que o Senhor colocou, Pai, nos meus lábios. Toda honra e toda glória seja dado a Ti nesta manhã. Ó Deus Todo-Poderoso, aonde essa mensagem chegar, Pai, as pessoas que ouvirem, Pai, eu creio que irá de conta com o coração dela, Pai, e eu creio que haverá restauração de famílias, haverá restauração de lares, Senhor, aquelas pessoas que estão buscando, Pai, um emprego, aquelas pessoas que estão
estão buscando, Pai, uma resposta em Ti, eu creio que haverá, Pai, porque cremos que só há um único Deus, um Deus todo-poderoso, Pai, aquele que nos guarda, que nos livra do mal, que nos livra da cilada de Satanás, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nesta manhã eu te peço, Deus, guarda-nos, Pai, nesta quinta-feira, que nós possamos ter uma quinta-feira próspera nos nossos trabalhos, uma quinta-feira abençoada, Pai, uma quinta-feira, Senhor, onde quando nós tivemos a oportunidade, possamos estar ministrando a Tua palavra, falando do Teu amor, Senhor, falando que o Senhor ama a todos, Pai, a todos, Senhor, sem nenhuma exceção, Pai, que o Senhor, Pai, quer salvar a todos, Senhor, mas nós temos que nos colocar de pé, nós temos que se colocar contra o pecado, Pai, deixarmos a nossa vida de pecado e colocarmos uma vida diante de Ti, uma vida santa, Pai, buscando, Pai, salvação no Senhor todos os dias, te agradecendo, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que assistiu, Pai, essa ministração e por todos aqueles que ainda vão assistir. Guarda a família deles, Pai, guarda o trabalho, Senhor, guarda tudo que eles colocarem à mão e tudo que eles fazerem, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Obrigado por vocês que assistiram. Amém. Que todos fiquem na paz. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Amém.